Fala meu querido, fala minha querida, brabo e braba, como é que vocês estão? Tudo tranquilo do outro lado aí? Hoje nós temos uma matéria que eu acho muito legal, muito interessante. Ajuda na hora de falar, na hora de ler, na hora de fazer uma interpretação, exercícios objetivos e indo direto ao ponto, nós vamos ver hoje a acentuação das paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas, certo? Caem bastante concursos também, tá legal? Antes de mais nada, vou pedir encarecidamente para você que está do outro lado aí, tá? Vai lá, pega o seu dedinho, dedo no like, fazendo favor para nós, para ajudar o canal, para você receber bastante informações, tá legal? Outra coisa também, aciona o sininho e faça a sua inscrição no canal. Agora é o seguinte, vou mostrar algo legal para vocês aqui. Vamos colocar aqui já na nossa aula. Olha aqui, Prof. Marquinho, cara, o magnífico. Vou ter que provar que eu sou magnífico de novo, né? Senão não adianta. Então vem cá, vamos lá. É o seguinte, vejam bem a oração. O uso ou não do acento pode mudar uma classe gramatical. Vamos dar exemplo? Vamos aos exemplos. O religioso disse, amem o seu próximo e depois disse, amém. Meu querido e minha querida, você que às vezes, já vi gente fazendo isso, você não faz não, né? Ah, não vou colocar acento não, eu sei que tem, mas eu não quero colocar. Bom, tudo bem. Você está cometendo erro de qualquer maneira. Então, se você quer trabalhar dentro da norma culta, dentro da linguagem formal, palavra que possui acento, eu tenho que acentuar. Tá legal? E aqui tem um caso interessante, porque, logicamente, se você coloca o acento ou não, a palavra ela vai mudar o sentido, pode até ficar incoerente, tá legal? E pode mudar a categoria, a classe gramatical, tá? Você sabe o que é classe gramatical? As 10 classes gramaticais? Dá uma olhadinha. Quando eu falo ame, o religioso disse amem o seu próximo e depois disse amém. Nós temos aí um verbo, o verbo amar, que é um imperativo, né? Certo? Amem o seu próximo. Posteriormente, nós temos uma interjeição. Amém, que significa assim seja. Então você percebeu que a palavra sendo tratada como uma paroxítona, ela não tem acento. No entanto, quando eu mudo a tônica dela, certo? E vai para oxítona, amém, tá? Aí ganha um acento e ela se torna uma interjeição. Interjeição é uma classe gramatical que exprime as nossas emoções, certo? Mais uma, dá uma olhadinha aqui, ó. Opa, para frente, olha só. A falta do acento pode causar incoerência e erro gramatical. Você está escrevendo a sua dissertação, o seu texto, está fazendo a sua análise textual, uma prova objetiva, vestibular e por aí vai. Cuidado com isso, com a coesão, com a coerência, tá? Vamos ver o exemplo. Vem comigo, meu povo. Amanhã ele destinará, o verbo no futuro, destinará verbas ao projeto. Tá correto. Tem um amanhã, é um advérbio, né, indicando que é um futuro, certo? Agora, olha de baixo. Imagina se nós não colocarmos acento. Quando eu falo ele destinará, o verbo aqui está no futuro do presente. Agora, olha o de baixo. Amanhã ele destinara, não tem acento, ele destinara verbas ao projeto. Nós podemos até pensar assim, mas espera, de acordo com esse contexto, dá para saber que é destinará, porque tem o amanhã aqui, não tem? Sim, daria para saber. Só que língua portuguesa não funciona assim, pois daria para saber, entendeu? Tem que ser a coisa justa, se a palavra deve ter acento, eu preciso colocar um acento ali para fazer a distinção de uma palavra e outra, de um tempo e do outro. Então, olha só a mudança de tempo. Destinará, combina com amanhã, futuro do presente. Agora, destinara não combina, por quê? Destinar é pretérito mais que perfeito, representa um passado bem distante. Então, meu povo, é isso que eu tenho que ficar de olho, tá? Opa, observa o acento, vê se está coerente ou não. E mais um detalhe que eu vou dizer para você é o seguinte. Às vezes, dando aula de acentuação, o aluno fala uma coisa muito legal e verdadeira, tá? Professor, eu acho que nem preciso muito de aprender regra de acentuação, porque eu leio, eu vou observando as palavras. Então, no dia a dia, como nós vamos observando uma palavra e outra, principalmente aquelas mais usadas, então, opa, nós sabemos acentuar, não precisa saber a regra. Falou uma verdade, concordo com você. Então, às vezes, na hora de escrever, fazer um texto, nós sabemos onde tem um acento ou não, tá?
Todas as palavras? Não, às vezes pode ocorrer uma falha, caso nós não saibamos uma regra ou outra. No entanto, quando nós trabalhamos com concurso ou outro tipo de prova, às vezes ele especifica, ele fala, olha, eu quero determinada palavra que seja acentuada pelo mesmo motivo. Opa, coloca lá a palavra café. Eu quero que A, B, C, D, E. Eu quero palavras que possuam acento pelo mesmo motivo, por ser uma oxítona, entendeu? Então, no caso de concurso, de um vestibular, por exemplo, eu preciso sim saber a regra de acentuação. Tá legal? Agora, vem aqui comigo. Sílaba tônica, só para você lembrar, tá? Então, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade, mais força. Se a palavra possui mais de uma sílaba, uma delas é tônica, certo? Marco, marquinho, magnífico. Essas palavras que eu pronunciei, marco, são palavra paroxítona. Marquinho, paroxítona. Magnífico, magnífico. Essa daí já é proparoxítona, tá vendo? Opa, se nós falarmos assim, ó, ventilador, ventilador, oxítona, só não tem acento, tá legal? Então, a última sílaba, quando é tônica, sílaba tônica é oxítona. Café, mulher, cipó, vovó, tá? Guaraná, armazém. Nem toda oxítona é acentuada. Mulher, não, aí não tem acento, tá legal? Paroxítona é o que mais tem na língua portuguesa. É a penúltima sílaba tônica. A maioria das palavras, das coisas que nos cercam, né, dos nomes próprios, maioria, não são todas, tá? São palavras paroxítonas. Teto, parede, certo? Caneta, são palavras paroxítonas. E o que menos tem na nossa linda língua portuguesa são palavras proparoxítonas. A proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica. Portanto, a palavra precisa ter, no mínimo, 3 sílabas para eu conseguir contar assim, ó, última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima for a sílaba mais forte, aquela tônica, aí ela é uma proparoxítona. Dica para você, não adianta falar a palavra normalmente. Às vezes nós não percebemos a sílaba tônica. Então tem que dar uma forçada, espera aí. Sílaba tônica. Relâmpago tem 4 sílabas. E aí, professor? O seguinte, não importa quantas sílabas possua. Você vai nas 3 últimas, tá legal? Você fala relâmpago, ó, forcei o lã. Você fala relampago, forcei o pá. Ou fala relampago, relâmpago. Opa, é a antepenúltima. Trata-se de uma proparoxítona. Mais uma coisa que eu quero te falar, hein? Oxítona, tem gente que confunde. Para nós termos uma palavra oxítona, nós precisamos assim, ó, de no mínimo 2 sílabas. Motivo. Se nós falarmos fé, eu tenho fé, isso não é palavra oxítona não. Por quê? Só tem uma sílaba. Tem que ter no mínimo 2. Café. Já falei café umas 3, 4 vezes, hein? Isso é que é vontade de tomar café. Certo? Aí café sim. 2 sílabas, a última é a tônica. Tá aqui tranquilo, pessoal? Então dá uma olhadinha aqui, meu povo, olha só. Coloquei a regra das paroxítonas, é a regra mais longa, tá? Mas tem um jeito legal aqui de você aprender. Vamos interpretar juntos, olha só. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em, ó, tem que ser paroxítona, primeira coisa. Não olha o final, não. Olha se é paroxítona. Primeiro, paroxítona. Tem que ter uma dessas terminações. I, is, uns e us. Ou então, L, N, R, X. Ou então, ans, ãos. Tá? Não é A, é an. Aí, opa, depois que você entendeu a regra, esmiuçou, olhou, você grava. Acentua-se as paroxítonas terminadas em I, is, uns, us. L, N, R, X. Ans, ãos. Portanto, vejam bem, dá uma olhadinha aqui, tá? Olha os exemplos.
Paroxítonas terminadas em i, is, uns, us, na ordem, para você ter o exemplo. Biquíni, lápis, médium, fórum, tá? Álbuns, vírus, tônus, lotus. Tá legal? LNRX, opa, com L, móvel, amável, difícil, fácil, pólen, hífen, dólar, repórter, fênix. Tá legal? Opa, tórax, certo? Com as que parecem uma gemida, né, meu? Olha só. Ans, ãos. Opa, imã, órfã, ímãs, órfãs. Bênção, órgão, bênçãos, órgãos, Cristóvão, tá certo? E, meu povo, para terminar aqui, ó, não são muitas as palavras, tá? Um grupo pequeno, mas as paroxítonas também terminadas em PS e ONS também são acentuadas, tá legal? Olha, PS, bíceps, tríceps, fórceps, quadríceps e ONS, elétrons, prótons, íons, nêutrons, cátions, ânions, certo? Tá vendo? Não falta aula não, hein? Vê bem também, pessoal. E pro paroxítono, essa aqui é fácil, hein? Resumir a regra, fiz assim com ela, ó. Peguei a regra, poderíamos falar assim, tô com os braços abertos aqui. Deixa o braço assim, filhote, olha só. Poderíamos falar assim, ó. Acentuamos todas as palavras que sejam proparoxítonas, independentemente de suas terminações, tá? Correto. Mas olha o tamanho da frase, eu preciso guardar isso aí para o dia da minha prova. Basta falar. Quando a palavra for proparoxítona, todas. Todas o quê? Todas são acentuadas. Proparoxítona, todas. A própria palavra proparoxítona é proparoxítona. Olha o exemplo. Paralelepípedo. Lembra que eu falei? Não importa o tamanho da palavra, quantas sílabas possua, né? Na verdade, eu vou sempre nas 3 últimas. Vou fazer um teste aqui. Nós falamos paralelepípedo, paralelepípedo. Não, é paralelepípedo. Proparoxítona, todas são acentuadas. E agora, meu povo, olha lá. Acentuam-se as oxítonas. A oxítona é a última sílaba tônica, hein? Tá legal? Tem que ter no mínimo 2. Nós vamos acentuar as oxítonas se forem terminadas em. Aí você fala assim, ó, terminadas em, para dar um ritmo, para dar uma rima, terminadas em a, e, o, em, certo? Pode ser no singular, pode ser também no plural. Xará, vatapá, Macapá, Guaraná, você, azeite de dendê, certo? Pelé, chulé, cipó, vovó, vovô, armazém, armazéns, refém, reféns, também, alguém, tudo acentuado. Se for terminado em a, e, o, em. Pode ser no singular ou no plural. Deem uma olhada aqui, olha os exemplos. Marajá, vatapá, café e você. Quando que eu uso o acento agudo? Agudo é esse inclinado para a sua direita. É quando a palavra, o som é aberto, né? O e ou o, aberto. Quando você fala café, abre um pouco mais a boca, som aberto. O circunflexo, que parece um chapéuzinho, quando o som é fechado. Você, vovô, aberto, vovó, entendeu? Por isso que eu coloquei 2 exemplos. Refém, porém. Então aqui nós temos os exemplos das oxítonas terminadas em a, e, o e em, no singular ou no plural. Para um pouco, mas Marquinho, é o seguinte, refém, por exemplo, não vai ficar com M quando for plural, vai? Não. Sofre uma adaptação, vai ficar ENS, reféns, mas possui acento da mesma maneira. Combinado, meu povo? Então nós vimos as regras das paroxítonas, proparoxítonas e das oxítonas. E aí, meu querido, eu espero que você tenha aprendido, você tenha assimilado esse conteúdo que é muito importante no dia a dia e na hora também de fazer uma prova, fazer um concurso, tá legal? Mais uma vez, eu peço encarecidamente a todos vocês, brabos e brabas, queridos e queridas, que vão lá, mete o dedinho lá no like,
Então dá like pra gente aí, tá? Aciona o sininho e faça a sua inscrição no canal. Forte abraço, tá? E até a próxima dica. Fui!